A Bíblia diz em Efésios 6 que a espada do Espírito é a palavra de Deus, e só essa frase já deveria fazer o coração de qualquer cristão tremer, porque Paulo não chama a palavra de conselho, não chama de sugestão, não chama de apoio emocional, ele chama de espada, e espada é arma, é instrumento de guerra, é ferramenta de confronto, é aquilo que separa, corta, rompe, avança e vence. Isso muda completamente a forma como a gente deveria enxergar a Bíblia, porque se a palavra é espada, então ela não foi dada apenas para confortar, mas também para lutar. Não foi dada apenas para acalmar, mas também para confrontar. Não foi dada apenas para inspirar, mas para derrubar fortalezas espirituais que a mente humana sozinha nunca conseguiria vencer. Olá, eu sou o Pedro Miguel. E hoje nós vamos entrar em uma das partes mais poderosas, mais decisivas e, infelizmente, mais negligenciadas da armadura de Deus, a espada do Espírito, porque muita gente até se veste com as outras peças, tenta se proteger, tenta resistir, tenta se manter de pé, mas vive uma vida cristã inteira só na defensiva, sempre apanhando, sempre recuando, sempre tentando sobreviver espiritualmente. Quando Deus nunca nos chamou para sobreviver, Deus nos chamou para vencer. E não existe vitória espiritual sem a palavra. Não existe avanço espiritual sem a palavra. Não existe libertação verdadeira sem a palavra, porque é a palavra que confronta a mentira com a verdade e a escuridão com a luz. E aqui já precisamos quebrar uma ilusão muito comum. Muita gente acha que batalha espiritual se vence com emoção, com grito, com força de vontade, com um discurso bonito ou com motivação de momento. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Jesus, no deserto, não venceu o diabo discutindo, não venceu argumentando com lógica humana, não venceu usando sentimento, não venceu provando que era forte. Ele venceu dizendo, está escrito. Ou seja, ele usou a espada, ele usou a palavra. Ele mostrou que no mundo espiritual, quem governa não é a emoção, é a verdade. Quem governa não é o que eu sinto, é o que Deus disse. Isso nos revela algo muito sério. Muitas derrotas espirituais não acontecem porque o diabo é forte demais, mas porque o cristão está fraco na palavra. Não é falta de igreja, não é falta de culto, não é falta de música. Muitas vezes é falta de escritura dentro do coração, porque quando a palavra não está na boca, e não está na mente, quem fala mais alto é o medo, é a culpa, é a dúvida, é a acusação, é o passado. Que a ansiedade é a mentira, que onde a mentira governa, o inimigo reina em silêncio. A espada do Espírito não é um objeto decorativo na armadura, ela é a única arma de ataque direto que Paulo menciona. Isso significa que Deus não quer apenas que você se defenda, Deus quer que você avance. Deus não quer apenas que você resista, Deus quer que você rompa. Deus não quer apenas que você sobreviva aos dias maus. Deus quer que você derrube as fortalezas que esses dias maus levantaram dentro de você. E essas fortalezas não caem com pensamento positivo, não caem com força de vontade, não caem com discurso bonito. Elas caem quando a palavra é liberada com fé. E aqui entra um ponto que precisa ser dito com muita clareza. A Bíblia fechada é uma espada na bainha. Ela existe, ela é poderosa, mas ela não está sendo usada. Muitos cristãos têm Bíblia em casa, têm aplicativo no telefone, têm versículos nas redes sociais, mas na hora da tentação, na hora do medo, na hora da crise, na hora da acusação não tem palavra na boca. E se não há palavra na boca, não há confronto. Se não há confronto, o inimigo não recua. Ele só recua quando é enfrentado com a verdade. É por isso que Paulo não diz, ouçam a espada do Espírito. Ele diz, tomem. Tomar é ato de decisão. Tomar é atitude. Tomar é assumir responsabilidade. Ninguém pode empunhar a espada por você. O pastor não pode. O líder não pode. O amigo não pode. Cada cristão precisa decidir pegar a palavra e usá-la. Porque no mundo espiritual, quem não ataca com a verdade, acaba sendo atacado pela mentira. E presta atenção nisso, porque isso é muito profundo. O inimigo não tem problema com você ir à igreja.
Ele não tem problema com você cantar. Ele não tem problema com você se emocionar. O verdadeiro problema dele começa quando você começa a conhecer a palavra e a usá-la. Porque a palavra revela, a palavra expõe, a palavra confronta, a palavra liberta. A palavra corta as amarras invisíveis que prendem a mente e o coração. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem presas por anos, mesmo frequentando ambientes religiosos, porque estão cercadas de discurso, mas vazias de escritura. A espada do Espírito também nos mostra que a vida cristã não é passiva. Não é só esperar as coisas melhorarem. Não é só aguentar. Não é só resistir. Existe um momento em que você precisa abrir a boca e declarar o que Deus diz acima do que você sente. Existe um momento em que você precisa dizer para o medo o que a palavra diz. Existe um momento em que você precisa dizer para a culpa o que a cruz já fez. Existe um momento em que você precisa dizer para a tentação o que está escrito. E quando a palavra é liberada com fé, algo muda no mundo espiritual, mesmo que no natural ainda pareça tudo igual. Porque a palavra não é só informação, ela é poder. A palavra não é só letra, ela é vida. A palavra não é só som, ela é autoridade. E quando ela sai da boca de alguém que crê, o inferno reconhece. As trevas recuam e as cadeias começam a se romper. Mesmo que isso aconteça primeiro por dentro, no coração e na mente, antes de aparecer por fora. Se isso já está falando com você, eu te convido agora a curtir este vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão lutando batalhas silenciosas. Escreva nos comentários: eu escolho viver pela palavra, porque declarar isso fortalece o seu compromisso espiritual. Existe uma diferença enorme entre conhecer a palavra e viver pela palavra, e é justamente aqui que muitos cristãos se confundem e se frustram, porque informação bíblica, sem transformação de vida, não gera vitória espiritual, gera apenas religião. Você pode saber versículos, pode saber histórias, pode saber doutrinas, mas se a palavra não governa suas decisões, suas reações e seus pensamentos, ela ainda não se tornou espada nas suas mãos. Ela ainda é apenas conhecimento guardado na mente. A espada do Espírito não foi feita para ser admirada, foi feita para ser usada. E usar a palavra significa permitir que ela confronte o que está errado, corrija o que está torto e alinhe o que está fora do lugar. E aqui nós tocamos em um ponto sensível, porque muita gente ama as promessas da Bíblia, mas foge das correções da Bíblia. Ama os textos que consolam, mas evita os textos que confrontam. Ama ouvir que Deus tem planos de paz, mas fecha os ouvidos quando Deus chama ao arrependimento, a mudança de rota, a santidade e a obediência. Só que a mesma espada que corta as cadeias também corta o orgulho, corta a autossuficiência, corta as desculpas e corta as mentiras que contamos para nós mesmos. E sem esse corte, não há cura profunda, só existe alívio temporário. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e isso não é poesia. Isso é realidade espiritual. Ela corta para libertar, mas também corta para corrigir. Ela fere para depois curar. Ela expõe para depois restaurar. E é exatamente por isso que algumas pessoas fogem da palavra, porque elas não querem ser confrontadas. Querem ser apenas consoladas. Mas um cristianismo que só consola e nunca confronta produz pessoas frágeis, imaturas e vulneráveis espiritualmente. Quando você entende que a espada do Espírito é a palavra, você começa a perceber que muitas batalhas que você está tentando vencer com força emocional deveriam ser vencidas com declaração de fé. Muitas lutas internas que você tenta resolver apenas pensando diferente deveriam ser resolvidas falando diferente, declarando diferente, respondendo ao ataque com aquilo que Deus já disse. Porque o inimigo trabalha com sugestões, mas Deus trabalha com declarações. O inimigo sussurra mentiras, mas a palavra proclama verdades. E aqui está algo muito importante. O diabo não precisa mudar as circunstâncias para te derrotar.
Muitas vezes, ele só precisa mudar a narrativa dentro da sua mente. Ele planta pensamentos como você não vai conseguir. Isso nunca vai mudar. Deus já se cansou de você. Você sempre foi assim. Você sempre vai cair. E se você não tiver a palavra para responder, esses pensamentos começam a parecer verdades. Mas quando a espada está na sua mão, você responde: está escrito que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está escrito que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Está escrito que o justo pode cair, mas não fica prostrado, porque o Senhor o sustenta com a sua mão. Percebe a diferença? Não é negar a luta, é enfrentar a luta com a verdade. Não é fingir que dói, é declarar que a dor não é maior do que a promessa. Não é ignorar o problema, é colocar o problema debaixo da autoridade da palavra. Isso é usar a espada do Espírito. E tem mais. A espada não funciona só na defesa pessoal, ela também abre caminho. Assim como no mundo natural uma espada corta obstáculos, no mundo espiritual a palavra abre caminhos onde parecia não existir saída. Ela rompe cadeias emocionais, quebra ciclos repetitivos, destrói fortalezas de pensamento, desfaz mentiras antigas que foram se acumulando dentro da mente ao longo dos anos. Mas isso só acontece quando a palavra deixa de ser apenas leitura e passa a ser confissão, prática e estilo de vida. Porque existe outro perigo muito grande: ler a Bíblia como quem lê um livro comum, sem deixar que ela nos leia por dentro. Ouvir sermões como quem assiste a um vídeo qualquer, sem permitir que aquilo gere mudança real. A espada do Espírito não é um enfeite espiritual. Ela é instrumento de transformação. E toda vez que você escolhe obedecer à palavra, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando custa algo, você está golpeando o reino das trevas e fortalecendo o seu homem interior. E aqui entra um segredo que muda tudo. A espada do Espírito é do Espírito, mas ela precisa da sua boca. O Espírito inspira, mas quem declara é você. O Espírito revela, mas quem decide obedecer é você. O Espírito traz a palavra à memória, mas quem escolhe usá-la na hora da pressão é você. É por isso que a vida cristã não é passiva, ela é cooperativa. Deus fornece a arma, mas você precisa empunhá-la. E sabe por que tantas pessoas caem sempre nos mesmos pecados, nas mesmas armadilhas, nos mesmos ciclos? Porque elas reagem com emoção, mas não respondem com a palavra. Elas sentem culpa, sentem tristeza, sentem raiva, sentem medo, mas não declaram a verdade. E no mundo espiritual, quem não declara a verdade acaba sendo governado pela mentira. Se isso está fazendo sentido para você, eu te peço mais uma vez, curta este vídeo, porque isso faz essa mensagem chegar a outras pessoas que estão travando batalhas invisíveis. Escreva nos comentários: a palavra é a minha espada. Porque isso não é só frase, é posicionamento espiritual. E se inscreva no canal. Agora nós precisamos sair do campo da teoria e entrar no campo da prática. Porque a espada que não é usada enferruja e fé que não é exercitada enfraquece. Não basta saber que a palavra é poderosa. É preciso aprender a empunhá-la todos os dias, nas pequenas batalhas, nos pensamentos que surgem de manhã, nas decisões que você toma ao longo do dia, nas conversas que você tem, nas escolhas que parecem simples, mas que constroem o seu futuro espiritual. Usar a espada do Espírito começa com algo muito básico, mas muito profundo, que é se expor à palavra diariamente. Não como obrigação religiosa, mas como necessidade espiritual, porque assim como o corpo precisa de alimento, a mente e o espírito precisam da verdade para não serem dominados pela mentira. Quando você lê e medita na Bíblia todos os dias, algo invisível começa a acontecer dentro de você. Sua forma de pensar começa a mudar. Sua forma de reagir começa a mudar. Sua sensibilidade espiritual começa a aumentar. Você começa a perceber mentiras que antes pareciam normais. Começa a discernir armadilhas que antes passavam despercebidas. Começa a ter palavras certas na hora certa. E isso não é misticismo. É transformação pela renovação da mente.
A palavra vai criando raízes, e na hora da pressão, o que está enraizado é o que aparece. Mas não é só ler, é declarar. Existe poder na palavra quando ela está na sua boca, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ora usando a Escritura, você não está apenas falando com Deus, você está alinhando o seu coração com aquilo que Ele já disse. Você está lembrando a si mesmo quem você é em Cristo. Você está confrontando o ambiente espiritual com a verdade do céu. Foi assim que Jesus venceu no deserto. Não discutindo com o diabo. Não argumentando, não explicando, mas declarando, está escrito. E toda vez que ele dizia isso, a mentira perdia espaço. E aqui está algo muito importante. O inimigo não foge da sua emoção. Ele foge da verdade. Ele não recua diante do seu desespero. Ele recua diante da palavra. Você pode chorar, pode gritar, pode se revoltar, mas é quando você declara a verdade de Deus que o reino das trevas perde autoridade sobre a sua mente e sobre o seu coração. Por isso, use versículos para combater mentiras específicas. Se o pensamento é de condenação, declare que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o pensamento é de medo, declare que Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Se o pensamento é de derrota, declare que em todas essas coisas você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. E viver a palavra é tão importante quanto falar a palavra. Não adianta declarar versículos e continuar alimentando práticas que fortalecem a carne e enfraquecem o espírito. A espada do Espírito é afiada na obediência. Cada vez que você escolhe fazer o que é certo quando seria mais fácil fazer o que é errado, você está fortalecendo a sua autoridade espiritual. Cada vez que você escolhe perdoar quando queria guardar mágoa, você está usando a palavra. Cada vez que você escolhe dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus, você está golpeando o inimigo onde ele mais odeia, que é na sua disciplina espiritual. Porque no fim das contas, a maior vitória não é sobre circunstâncias externas, é sobre o próprio coração. A palavra não foi dada apenas para mudar situações, mas para nos mudar primeiro. E quando nós mudamos por dentro, muitas batalhas externas perdem força, perdem controle e perdem poder sobre nós. E agora, eu quero que você não apenas ouça, mas participe desse momento. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem essa verdade. Escreva nos comentários: a palavra de Deus é a minha espada, porque isso é um ato de fé e de posicionamento espiritual. E se inscreva no canal, porque aqui nós não estamos apenas falando de Bíblia, nós estamos aprendendo a viver a Bíblia. E agora vamos entrar em um momento de oração. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, nós entramos na Tua presença em nome de Jesus, reconhecendo que sem a Tua palavra nós estamos vulneráveis, confusos e expostos. Mas que pela Tua graça o Senhor nos deu a espada do Espírito, que é a Tua própria palavra viva e poderosa. Nós te pedimos agora, renova a nossa mente, limpa os nossos pensamentos. Quebra toda mentira que foi plantada no nosso interior. Toda palavra contrária à Tua verdade, toda acusação, todo medo, toda culpa, toda condenação que não vem de Ti. Ensina-nos, Senhor, a amar a Tua palavra, a meditar nela dia e noite, a guardá-la no coração e a declará-la com fé. Dá-nos disciplina espiritual, dá-nos fome pela verdade, dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz e coragem para obedecer, mesmo quando for difícil. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que ela nos guie nas decisões, nos fortaleça nas tentações e nos sustente nos dias difíceis. Nós declaramos agora que toda seta do inimigo cai por terra, que toda mentira é desmascarada, que toda fortaleza de pensamento é destruída pelo poder da verdade de Deus. Declaramos que somos mais do que vencedores por meio de Cristo, que a nossa identidade está firmada na Tua graça e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Reveste-nos, Senhor, com a Tua verdade. Enche-nos do Teu Espírito.
e coloca a tua palavra viva na nossa boca e no nosso coração, para que possamos permanecer de pé, firmes, constantes e inabaláveis, até o fim. Em nome de Jesus, amém. E até o próximo vídeo aqui no canal A Luz no Abismo, onde continuaremos caminhando juntos, por verdades espirituais que despertam, fortalecem e libertam, porque o abismo perde poder diante da luz verdadeira que habita em ti.